O que ainda se traz muito debate hoje em dia é saber quem é o verdadeiro pai da aviação, ou seja, aquele que inventou o avião. Da mesma forma que para a maioria dos brasileiros é o compatriota Alberto Santos Dumont em 1906, para os americanos são os irmãos Wright em 1903. Mas para se responder essa pergunta, devemos analisar todo um contexto. Então vamos lá. Para alguns especialistas, é injusto nomear somente uma pessoa esse título. Afinal de contas, quando se tem uma invenção, ela é baseada em tentativa e erro, e principalmente quando se é observado de outras pessoas. Pensando assim, alguns inventores analisam o que se melhorar tanto com seus erros, quanto dos outros inventores. Também por invenções tão complexas como essa dependerem da evolução de uma série de processos, como a melhora da qualidade dos materiais e o aprofundamento dos estudos de mecânica. O pesquisador da Universidade de Stanford, Mark Langley, diz no livro O Mito do Único Inventor que pesquisas de centenas de novas tecnologias significativas mostram que quase todas elas são inventadas simultaneamente ou quase simultaneamente por duas ou mais equipes trabalhando independentemente umas das outras. A invenção parece, em grande parte, ser um fenômeno social, não individual. Com a busca implacável pelo homem para ganhar os céus, com certeza histórias curiosas e ao mesmo tempo desastrosas aconteceram. Como no caso do alemão Otto Lilienthal, que inventou um tipo de asa acoplada ao próprio corpo que planeava no ar, o que acabou resultando em sua morte ao pular de um penhasco com o modelo em 1896. Isso sim é confiar em sua própria invenção, não é mesmo? Bom, mas os nomes que mais se destacam na história da aviação são de Santos Dumont e os irmãos Wright. Como podemos afirmar quem realmente inventou? Os norte-americanos, como sempre buscando o primeiro lugar em tudo, defendem que o primeiro voo foi realizado pelos irmãos Wright em 17 de dezembro de 1903, na cidade de Kitty Hawk, nos Estados Unidos, a bordo do então avião nomeado Flyer. Mas muitas pessoas invalidam esse feito por ter sido presenciado por pouquíssimas pessoas, pois usavam o argumento que precisavam trabalhar em segredo para evitar problemas com registros de patentes. Também não houve filmagem, nem a presença de representantes de aeroclubes. Outra crítica à invenção dos irmãos é o fato de eles terem utilizado a catapulta para alçar voo. Para os especialistas à época, era necessário levantar-se do chão por conta própria. Mas se isso não for levado em consideração, até porque foi visto por pouquíssimas pessoas, sem a presença de aeroclubes e não filmado, podemos dizer que foram os primeiros da história. Em 1905, com o modelo Flyer 3, os irmãos Wright, Orville e Wilbur voaram por cerca de 39 km. Mesmo que a experiência anterior tenha sido invalidada pelo lançamento via catapulta, essa poderia ser considerada o primeiro voo da história, já que para se manter por 40 minutos no ar e percorrer uma distância tão grande, foi necessário um sistema bem desenvolvido. Mas podemos contar com mais uma curiosidade nessa história, pois novamente não houve filmagem, sendo registrado somente por fotos, levando ao questionamento da veracidade do ocorrido conforme noticiado à época. Vaidades à parte, segundo o jornal britânico The Independent e a Força Aérea Brasileira, o primeiro voo em público foi feito em 23 de outubro de 1906, pelo então brasileiro Alberto Santos Dumont, a bordo do 14 bis, sobrevoando o campo de Bagatelle, na capital francesa. Diferente dos inventores americanos, o feito foi presenciado por mais de 1000 pessoas e filmado. Além disso, recebeu reconhecimento do Aeroclube de Paris e foi homologado pela Federação Aeronáutica Internacional ao cumprir requisitos como ser documentado e decolar por meios próprios, sem rampa ou catapulta. Cabe salientar que tal federação foi criada em 1905. Logo, os irmãos Wright não poderiam fazer o mesmo com o voo do Flyer em 1903. Bom, disputas à parte, independente de intitular alguém como o pai da aviação, devemos reconhecer que ambos, Santos Dumont e os irmãos Wright, foram muito importantes para a evolução do meio de locomoção, que facilita a vida de todos nós, desde o transporte de pessoas, passando por mercadorias de exportação, até os alimentos do dia a dia. Mas, inegavelmente, Alberto Santos Dumont foi uma pessoa diferente de muitas outras, reconhecido por inúmeras invenções. Logo após o feito citado anteriormente com 14 bis, em 1907 ele desenvolveu o Demoiselle, considerado o primeiro ultraleve da história.
Como ele não tinha o hábito de patentear seus feitos, suas ideias foram utilizadas por outros pesquisadores e serviram como base para o nascimento dos aviões comerciais. De volta ao Brasil em 1931, trazido por seu sobrinho, o inventor brasileiro, que estava gravemente doente e dito estar deprimido tanto pela esclerose múltipla quanto pelo uso de aeronaves na guerra, suicidou em 23 de julho de 1932, apesar de sua certidão de óbito estar registrada como colapso cardíaco. Para um desfecho do nosso vídeo, é importante levarmos em consideração que o nosso amado inventor brasileiro, Alberto Santos Dumont, não ficou conhecido somente pela invenção do 14 bis ou ultraleve de Moselle, mas também o balão a gás de pequeno porte, dirigível, relógio de pulso, hangar para guardar e dar as devidas manutenções aos aviões e o chuveiro de água quente. Esse sim é um personagem que devemos nos orgulhar muito e principalmente aprofundarmos mais sobre sua história e invenções. Que tal conhecer outras curiosidades pelo mundo? Aconselho que assista nossos vídeos sugeridos, mas antes deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Fazendo isso nos motiva a trazer mais vídeos e juntos desvendarmos todos os mistérios e curiosidades espalhados por aí. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.